Igualdade na diversidade. Como compreender a ação de Deus com justiça num mundo tão diverso? Hoje, Jesus nos incita a esse tipo de pensamento através de uma passagem em que ele explica a transição planetária, explica a separação da humanidade durante a transição planetária. Como é que ele nos fala? Vamos lá. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Uma bela imagem que Jesus compõe para nos explicar o processo da transição. Nesse contexto, de onde se tira inúmeras lições, inúmeras informações, inúmeras revelações, vem uma ideia de igualdade que se contrapõe a tudo o que o homem vem constituindo ao longo dos séculos nas diferentes culturas. Porque, por exemplo, entre os hindus se produziu uma separação de castas, no alto da qual estão os brahmanes e na parte superior os párias, sendo errado conviver ou mesmo ajudar os que sofrem, porque estão, segundo eles, sofrendo por causa da justiça de Deus, e quem somos nós para ir contra a justiça? E assim, também os romanos falavam dos bárbaros, e os judeus falavam dos gentios, e os nobres europeus falavam dos plebeus. E assim a humanidade machista e branca foi falando das mulheres e dos negros, e por toda a parte, até os dias de hoje, o homem monta hierarquias, se colocando no alto delas, é claro, e utilizando as mais diferentes ideologias para justificar o seu egoísmo, para disfarçar o seu egoísmo. Então, os negros durante a escravidão, foi dito que eles não teriam alma. Os gentios não seriam o povo escolhido. Os pobres, dizem os ricos hoje, são vagabundos ou indolentes. E assim por diante, nós vamos compondo arrazoados, compondo ideologias pseudo-justificativas, porque na verdade é puro e mero egoísmo. Deus não age assim, é claro. Deus não faz diferença, não faz acepção de pessoas. Então, durante a transição planetária, ele traz a dor, traz as provações, as dificuldades para quem? Para todos, igualmente para todo o tipo de gente. Como a rede lançada no mar, que pega toda a qualidade de peixes. Mas é claro que não vai ter o mesmo destino, não vão ter o mesmo destino os diferentes tipos de peixe, os diferentes tipos de ser humano. E é aí que aquela empáfia, aquela
petulância, aquela arrogância do homem e suas hierarquias, vai se revelar exatamente o oposto. Porque o que na hierarquia dos homens está lá em cima, na hierarquia de Deus está cá embaixo. E essa arrogância, esse orgulho, muito mal disfarçado, vão se revelar exatamente a inferioridade. Porque o orgulho e o egoísmo são o que determinam a inferioridade dos seres. Enquanto a fraternidade, exatamente o oposto do que nós temos construído nas diferentes culturas e ideologias, é que determina a elevação real do ser. É exatamente o contrário da ilusão humana à verdade divina. E é muito interessante perceber isso, porque isso faz com que os liberais, que achavam que os menos favorecidos são indolentes ou vagabundos, tornam-se muito semelhantes aos socialistas e comunistas que tantas vezes, a título de proteger, a título de fraternidade, congelam as pessoas, acomodam as pessoas numa situação estagnada, numa situação de paralisia. Então, assim, Ocidente e Oriente, esquerda e direita, liberais e comunistas, os diferentes grupamentos e suas ideologias se revelam apenas disfarce do egoísmo. Enquanto que o Jesus verdadeiro, assim como seus prepostos e os grandes luminares, vão nos falar de uma igualdade dentro da qual Deus e a vida respeitam a diversidade. E é isso que está sendo feito agora na transição planetária. Dá-se oportunidades a todos, mesmo que através de dores, porque as dores revelam quem é quem, para que, diante dessa provação final, se mostrem os egoístas, os indiferentes, os exploradores desses sofredores, por um lado, que são esses peixes que serão lançados fora, e por outro, as pessoas que se comovem, as pessoas que se comovem, mudam-se mutuamente durante a catástrofe, durante a dor, durante o sofrimento, seja recebendo a ação da fraternidade em alguns momentos, seja oferecendo a ação da fraternidade em outros. Aceitemos, então, a lição da fraternidade, vigiemos a ação do orgulho, para que possamos sair desse polo que nos tem aprisionado há tanto tempo, nas ilusões, das hierarquias e das pseudo-importâncias da Terra, de fama, de dinheiro, de riqueza, de beleza, para a verdadeira elevação, que é a confraternização, que é a fraternidade universal, que é a capacidade de nós vermos o mundo, Deus e toda a criatura abaixo de Deus, pela expressão Pai Nosso. Somos todos uma única família universal. Deus é Pai e abaixo dele tudo é irmão, tudo é fraternidade, tudo é convite à união. Que a gente atenda finalmente esse convite. Não importa se somos os trabalhadores da última hora, o nosso salário de reconhecimento, de importância perante Deus será o mesmo. Assim seja e até a próxima.